Eu acho que uma outra coisa também que é muito importante para levar o aluno à prática é método. O que você fala sobre método para a galera aí? Você acha que é importante? Eu acho que é essencial. Desde o início, eu sou um cara focado em metodologia. Eu sempre gostei de deixar o aluno ir para casa sabendo o que ele vai estudar durante a semana. Isso. Eu já tive muito professor que era excelente músico, mas que não deixava claro aquilo que eu iria estudar durante a semana. Então eu sempre fiz questão com os meus alunos de deixar isso claro para eles, né? Olha só, a classe acabou, nossa aula acabou, e agora em casa você vai estudar esse tópico que a gente viu, esse, dessa maneira. Eu aprendi isso muito com o Hal Crook. Ele era muito claro, muito didático, e isso me encantou demais, porque eu ia durante a semana e eu estudava de maneira muito organizada aquilo que eu precisava ter. Ele não me deixava assim, livre para escolher. Ele já me deixava um direcionamento, e não somente um direcionamento, mas como eu ia estudar ao longo da semana. Eu peguei muito dessa metodologia de restrição para expansão, falo muito sobre isso, né, cara? Se você não restringe, você não expande. Por quê? Se toda vez que você senta para estudar, você está muito aberto para estudar muitas coisas que você quer, né? O que você está fazendo? Você já está muito expansivo. Você precisa restringir, trabalhar. Cara, nesse ponto, quando você vai restringindo, ao longo do tempo você está expandindo. Tá? Você falou aí, ficou muito enrolado. Não, o que acontece? Vamos lá, vou dar um exemplo prático com escala pentatônica. Não, quando você escolhe uma matéria para estudar e estuda ela de cabo a rabo, você vai terminar ela, aquilo ali você já tá bom. Agora, quando você pega um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, você expandiu a quantidade de matérias, mas você sabe muito pouco de cada uma delas. Não foi isso que você quis dizer? Não, não é isso não. Vou te explicar o que é. Por exemplo, você pode estudar todos os dias harmonia, percepção, improvisação e outras coisas. Não tem problema. O que você não pode fazer é deixar que o seu estudo nessa matéria seja muito amplo. Então, por exemplo, se você está estudando a escala pentatônica, você não vai estudar a escala pentatônica livre no longo do braço. Você vai pegar e falar o seguinte, eu vou passar pelos 12 tons nessa região do instrumento. Eu estou proibido de ir para outras regiões. Então você vai focar numa região, você vai focar em estudar em 3 cordas e não em 6 cordas. Então essa restrição ali faz com que você precise encontrar novos caminhos ali. Ou explorar tudo que tem ali. Por que acontece? Se deixar que você estude a escala pentatônica como você quiser, você vai sempre para os mesmos lugares confortáveis. Porque a nossa tendência é essa. Você acaba não explorando regiões novas no instrumento. Entendi. Então essa restrição, cara, o estudo é assim. Você só pode tocar esse ritmo. Por quê? Se eu não restringir o teu ritmo, você vai tocar os ritmos que você quer tocar. Entendi. Então você vai tocar aqui agora, cara, uma música tal, só em cocheia, sem respirar. Agora você vai tocar só em tercina. Agora você vai tocar 4 compassos em tercina, 4 compassos em cocheias. Então você está restringindo o estudo. Isso leva à expansão ao longo do tempo. Entendeu? Entendi. A gente colocou aqui também que contrate um professor de música e delegue os alunos mais iniciantes, caso você... Tem gente que acha, eu não sei se você sabe, você que nos acompanha aqui, que é um professor de música empreendedor e é um MEI, você sabia que o MEI pode fazer o contrato com uma pessoa? Pode ter um funcionário via MEI? Ele pode ter uma pessoa. Então, o que você pode fazer? Você que já está com a sua agenda cheia ou que quer ampliar esse cliente ideal, você já tem o seu cliente ideal, mas você quer aumentar, né, o seu faturamento, você pode contratar um outro professor MEI que vai te prestar serviço e aí ele pega os alunos que você já não quer pegar mais. Você vai ter o seu aluno ideal e você procura qual que é o aluno ideal para aquele professor da aula que você já não tem mais paciência para dar, por exemplo, né? Você não dá aula para iniciante. Sim. Eu não aceito iniciante? Pelo contrário, o que eu mais tenho é aluno iniciante. Mas aí eu tenho vários outros professores para dar aula para alunos iniciantes. O que o músico precisa entender é que ele precisa mudar de fase. Sim. Ele precisa estar sempre subindo de degraus. Por exemplo, eu tenho um aluno na minha escola que ele é dono de um curso de inglês. Eu estava vendo ele hoje respondendo uma pergunta na caixinha. Você dá aula particular? Eu falei, eu não dou aula particular mais. Já dei por muitos anos. Mas dentro da minha escola, você pode contratar uma aula particular com um dos meus professores. Então, ele, obviamente, subiu de degrau e ele, aula particular, o preço é bacana, você que já é aluno,
você vai contratar um dos professores que ele treinou. Eu faço Muay Thai. O professor nem sempre vai na aula, ele manda um sub. Isso. Não tem problema nenhum, né? Então, isso faz parte, gente. Eu acho que, inclusive, que é muito bom. Isso aqui é uma baita de uma dica. Se você está dando aula local, você dá aula particular, cara, pense muito num espaço, sabe por quê? Quando você vai para um espaço e você arruma um espacinho, você tem uma escola. Pode ser assim, não precisa chamar de escolinha, mas você tem um lugar que faz todo sentido. Olha só, cara, aqui é uma escola. Tem um contrato, porque a escola tem contrato. Aqui eu tenho outros professores que trabalham comigo, porque é uma escola. Faz sentido, Aqui eu dou aula em turma, porque é uma escola. Então, assim, às vezes fica muito mais fácil você mesmo se sentir oferecendo e cobrando de uma maneira diferente. Porque o professor tem muito disso. Para contrato, eu parei de oferecer, fica chato. Eu parei de oferecer aula em turma porque é na minha casa. Eu não faço isso ou aquilo porque é na minha casa. Então pense em crescer, em mudar de fase. Eu pegar uma salinha pequena que caiba no seu orçamento e você profissionaliza aquilo ali, deixa um espaço para 2, 3 alunos. Não é não? Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você quer um resultado diferente, mude a maneira como você tem feito as coisas, né? E é aquilo, eu poderia estar aqui hoje dando aula da mesma maneira que eu dava há 15 anos atrás. Mas já não funciona mais hoje. As pessoas, apesar do que o aprendizado, o aprendizado mais antigo é por repetição, né? Sim. E é o que mais ainda faz efeito, né? Mas a forma como você vai chegar a esse aluno e passar, talvez até mesmo a repetição, muda, né? E as pessoas também têm que aprender a ter duas coisas, paciência e frequência. Então, se você ainda não dá aula para o seu aluno ideal, primeiro, você precisa ter uma frequência de produção de conteúdo sobre esse aluno ideal. Então, não vai ser uma coisa que hoje, daqui a 3 meses, você só tem o seu aluno ideal. Mas talvez daqui a 2 anos, todos os seus alunos sejam o seu aluno ideal. Mas começa com, hoje você produzir um conteúdo alinhado e ser frequente com isso durante 2 anos. Vale a pena você fazer isso, porque uma hora você vai colher um preço disso, né? Um preço gradual, mas eu poderia estar acomodado com o que eu já fazia há 15, 20 anos atrás. Eu nunca me acomodo no que eu faço. Eu fui estudar fora do país, na Berkeley, em 2005. Sim. Em 2009 voltei com um novo posicionamento e eu não sou hoje o mesmo Matheus de 2009 e 2010. Não, você estudou muito mais, você investiu em várias outras áreas. E não somente ter estudado mais, como eu subi de fases como um professor. Fui me posicionando cada vez mais alto, né?